Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui em cima da porteira para filmar mais de cima, porque aqui é o dia que nós estávamos fazendo a plantação de grama nessa parte aqui que estava faltando. Como vocês podem ver, ali perto da casa tem graminha já que já foram desenvolvidas, né? Meu pai que plantou junto com a minha mãe. Só que essa parte aqui, quando eu cheguei, estava com mato. Então nós capinamos e aí meu pai fez vários buraquinhos ali, ó, tá vendo que a terra tá irregular? Para que a gente pudesse fazer aí o plantio da grama. Nós buscamos grama numa região bem pertinho de casa, levamos o carrinho de mão. O meu pai encheu o carrinho, aí tinha vezes que ele empurrava, tinha vezes que eu empurrava. Aí nós fizemos uma viagem de 3 a 4 carrinhos, se não foi engano meu, foram 3. E aí a gente conseguiu fazer separar, sabe, por montinho. E aí a gente pegava nos buraquinhos e colocava um pouquinho. Como a gente trouxe pouca grama, né? Assim, o ideal teria sido 4. Então a gente fez assim, ó. Separamos os montinhos assim, tá vendo? E pega, tá? Esse tipo de grama aqui pega muito facilmente. Vocês podem ver que a terra aqui ela é meio esbranquiçada. Isso aqui é areia, tá? Essa região aqui dá uma terra com areia. Tanto que a areia dessa região é tão boa que os rebocos das casas aqui são muito bem feitos. Dá até gosto de olhar de tanta perfeição. Parece que passam até massa corrida, mas não é. É que a areia da região aqui é muito boa. É comum dar ela em várias partes do município. Então é comum ter partes aqui do terreno que tem ou areia ou pedras, tá? Umas pedras brancas. Isso é muito comum. Então aqui a gente já tinha feito os buracos, tá? A gente faz com uma ponta da enxada mesmo e depois vamos colocando as gramas e colocando os montinhos assim, ó, tá vendo? Aqui eu tô fazendo com a mão para poder ficar mais fácil de visualizar, mas às vezes até com o próprio pé dá para fazer ir bem mais rápido. Aqui são algumas partes que já foram plantadas, tá vendo? É assim que fica, umas pontinhas parecendo uns cabelinhos por cima da terra, tá? E aqui, ó, vocês podem ver, ó, já começou a pegar, que são as partes que a gente já tinha havido feito o plantio, tá bom? Porque nós não fizemos tudo no mesmo dia. Nós fomos fazendo por partes, tá? Então tem partes aqui, ó, que a graminha já pegou, tá vendo, ó? É assim que fica quando começa a pegar. Só que depois, com o tempo, eu percebi que nós plantamos bem distanciados, tá? Mas não tem problema. Agora, esse aqui é um tipo de árvore que dá aqui na região e eu acho o design dela muito lindo. A folha, a cor, o modelo que ela dá. E ela deu aqui de uma forma tão bonitinha que nós deixamos, tá? Porque nós fizemos a capina e tiramos tudo que não fosse grama. Só que ela estava tão bonitinha já pequena que a gente deixou e aí cresceu, ficou desse tamanho aí, ó. Tá vendo? Muito bonitinha. É um tipo de árvore que dá aqui na região, tá? Isso se torna uma árvore. Olha só que lindeza. Chuchu, batatinha e frango na panela de pressão. Alfacezinha fresca. E aqui tá meu prato, gente, parecendo de pedreiro mesmo, viu? Eu como bem, graças a Deus. E tava uma delícia, então estava irresistível. Fazia dias que meu pai vinha falando comigo que tinham abóboras novas, né? Então esse dia eu tirei para poder olhar. E olha só que interessante, teve uma que subiu no pé de mamona. Isso aqui é um pé de mamona. Assemelha pé de mamão, mas não dá fruto, só dá umas mamonas, uns carocinhos, umas sementes. Olha só que interessante, ó, subiu e cresceu bem aqui, tá? Olha isso, verdinha, tá vendo? Depois, quando ela amadurece, quando ela fica no ponto de colher, ela fica mais amarelada. Olha essa flor, gente. Parece flor do filme do Avatar, cheia de detalhes. Cara, olha o design dessa flor. É algo incrível de olhar, de observar. E olha só isso aqui é ela sem abrir. É assim que fica. Parece até que foi desenho 3D, né? Não parece real, né? E é real. Essa aqui
é flor de maracujá doce, conhecido por alguns como maracujá do mato, porque esse tipo de maracujá não é bem comercializado. Tá vendo ele aqui, ó? Esse é o maracujá doce. Só que aqui junto tem o maracujá azedo também, que é esse daqui, ó. Ele é mais rajadinho, tá vendo, ó? A diferença dele pro outro é isso, ó. Ele fica rajadinho e o outro ele fica é verde, né? Olha só. E esse daqui ele é amarelo, fica bem amarelado e o outro fica mais pro tom de laranja quando tá na hora de colher. Tá vendo? Ó, esse é o maracujá azedo, ó. Você consegue ver, ele é brilho, tá vendo? Tem bastante brilho, é mais ovalado, o tamanho geralmente é maior. Aqui, esse aqui já tá quase no ponto de pegar, olha só, tá bem amarelado. Inclusive, eu fiz até um vídeo dele aí com leite condensado. Foi esse maracujá aqui. Olha aí as flores, tá vendo? Deu bastante. E o dia a gente estava assim, lindo, né? Eu não sei se vocês já sabem disso, mas falo bastante nisso nos meus vídeos. Um dia para mim, para estar perfeito, basta ele estar azul e com o céu, com o sol, né? Um dia ensolarado. Então, nesse dia nós tiramos para fazer o plantio do milho, tá? Então, aqui meu pai já tinha preparado a terra. Nesse momento é que ele estava fazendo as covinhas para a gente depois fazer o processo do adubo, porque esse tipo de terra aqui precisa ser feito, tá? Precisa do auxílio do adubo. E aí a gente coloca nesses buraquinhos aqui. Essa parte aqui, meu pai já tinha feito o plantio do milho. O milho estava crescendo, bonitinho e tal, e aí o que aconteceu? Formigas. Então, gente, em área de roça, em área rural, acaba que alguns animaizinhos da natureza, alguns elementos da natureza, alguns bichinhos, acabam sendo um problema para os humanos, tá? Então tem essas situações, assim, por mais que a gente não seja a favor de matar, sabe, por mais que a gente procure prezar pelo cuidado à natureza, tem situações que a nossa intervenção humana acaba gerando algumas situações que é contra a natureza. Então, por exemplo, para quem mexe com plantação, para quem mexe com animais, nem lugares assim, há muitos elementos da natureza que acaba agindo como se fosse inimigo dos humanos, né? Mas não é que é inimigo, mas contra. Então, nesse caso aqui, as formigas da região aqui acabaram vindo no milho e pegaram aí e comeram, né, as folhinhas. Então, o que acontece em situações assim? Para você ver o seu milho crescer, aí vem o que? As formicidas, né, que são venenos, né, são venenos mesmo, que são vendidos, comercializados para matarem as formigas. Então, é muito comum esse tipo de prática nesse tipo de região. Então, ao chegar aqui, eu deparei com muitas situações assim que me fizeram repensar muito sobre questões aí em relação à natureza, tá? Sobre questão da nossa intervenção humana na natureza, o nosso convívio e situações assim que a gente pensa, caramba, né? A gente vai lá na internet e fala isso, mas na prática, na realidade, tem situações que a gente precisa lidar com ela de uma forma que é contra aquilo que a gente fala nas redes sociais. Então, tiveram-se várias situações aqui que me fizeram repensar muito sobre esses assuntos assim que eu venho falando aí nas redes sociais, tá? Então, aqui meu pai já está fazendo um adubo, que é um pó que parece cimento, tá? Um pacote disso aqui, de uns 40 quilos, fica em torno aí de uns R$ 150, tá? Isso aqui é um produto de alto valor nessas regiões. E aqui meu pai misturou esse pó junto com outro tipo de adubo que parece umas bolinhas. É calcário e são dois tipos de produtos, tá? Que foram usados aqui. Então, aqui nessa hora ele tá jogando junto, porque isso aqui tem que misturar. Isso é para dar força, tá? Para a planta crescer. Mas acredite, mesmo ele fazendo isso, os milhos cresceram, porém não com vigor, da forma como naturalmente acontece. Aqui chegou o momento, ó, que a gente já fez aqui, colocamos os milhos nos buraquinhos. Meu pai pediu para variar entre 3 a 4. Às vezes cai 5 e pode ficar, não tem problema, mas não é ideal que jogue muito para poder não crescer embolado dentro do buraquinho, para ele crescer com espaço, para poder se desenvolver de uma forma melhor, tá? Então aqui a gente já havia feito esse processo, tá vendo? Jogamos os carocinhos nos buracos, depois nós viemos com os pés, tá? Com a botina, com a bota, e tampamos os buracos. Então, olha lá, foi muito rápido feito dessa forma, ó.
Meu pai adora, né? Essa parte é a mais suave do processo. A mais difícil é capinar. É preparar o terreno para poder fazer isso aqui. E depois fazer os buracos. Essa é a parte mais trabalhosa. Aí eu trouxe a garrafinha, né, de café, porque meu pai ama café, eu também amo café. Então, para dar uma animadinha, eu levei a garrafa para junto com a gente, tá? E aqui, ó, eu sentei um pouquinho para poder tomar café e já fui aí filmando aí meu pai fazendo o processo, tá vendo? E aqui, gente, tá a nossa família da nossa galinha, nosso casal Mister Universo e a Miss Universo. Olha só, 4 franguinhos, tá? Quando tá nessa fase aqui, na verdade, eles ainda estão na fase pintinhos, que seria a fase infância, né? Que seria, não, essa é a fase infância deles, que é a fase pintinhos. E aqui, ó, ela tá muito curiosa, porque eu tava com o celular na mão. E essa galinha, gente, ela é muito boazinha, tá? Meu pai comprou na granja ela e o galo, pequenininhos ainda pintinhos, cresceram, se desenvolveram, e aí essa é a primeira geração dela, tá? Ela chocou, né? O meu pai juntou os ovos, colocou ela para chocar, e aí nasceram alguns pintinhos, mas alguns morrem, né? Isso é uma parte triste no processo, mas acontece, tá? Nem todos sobrevivem, uma série de situações acontecem. E aqui nós tivemos 4 que hoje são 3, porque uma franguinha houve um acidente numa perninha dela. Meu pai suspeita que o galo tentou namorar ela, porque ela já estava jovenzinha, e ele é muito troncudo, ele é forte, então machucou a perninha. E ele acha isso porque ele viu ele tentando subir nela para acasalar. E depois disso ela apareceu manca e não saía mais do ninho, né? Ela entrou no ninho e ficava no ninho quietinha, se resguardando. Então ficou assim durante umas 2 semanas a gente tendo que tirar do ninho, dar comida, dar água, colocar no sol para ela tomar sol, enfim. Tá aí a galinha, mamãe galinha, o papai galo. E aqui, ó, é um tipo de flor que dá aqui na região. E eu acho ela muito bonitinha, dá demais nessa região. Nós pegamos ela e remanejamos para cá, tá? Meu pai fez o buraco aí, tá vendo, ó? Conseguiu tirar com terra para poder não gerar impacto na planta e para a gente ter aí na frente da porta da nossa cozinha.